Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de terça-feira. Agora é hora de esporte. E em nome de Memorial, o esporte vive dentro da gente. Vamos conhecer um pouco mais sobre esporte. A gente tem que ter saúde para poder praticar esporte. Tem que estar bem em forma, né? Bem alimentado. Mas agora o tema é esporte. E os atletas da equipe Memorial FUPS subiram ao pódio no tradicional GP Estado de São Paulo Internacional de Ciclismo. Parabéns! Os santistas disputaram na categoria Elite. Camila Coelho Ferreira garantiu a primeira colocação, realizando o percurso em 58 minutos, 26 segundos, 205 milésimos de segundo. Olha só, hein? Ana Paula Polegatti chegou na quarta colocação com a marca de 59 minutos, 13 segundos e 705 milésimos de segundo. Essa é uma das principais provas de ciclismo que acontece no país. Foi realizado no Parque Ecológico de Indaiatuba. Parabéns pelo resultado. Continuando com o esporte, vamos falar sobre ingressos. Já começou a venda de ingressos para a partida entre Santos e Palmeiras pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times paulistas se enfrentam nesta quinta-feira às 19h30 na Vila Belmiro. Os torcedores podem comprar os ingressos em pontos de venda autorizados da Baixada e nos arredores do Estádio Urbano Caldeira. Na Vila Belmiro, para a torcida do Peixe, a venda ocorre nos guichês próximo ao portão 6, na Rua Princesa Isabel. Já os torcedores palestrinos acontecem no próximo ao portão 21, na Rua José Alencar. E os valores variam entre R$20 e R$70. A venda segue até quinta na Vila Belmiro e em pontos autorizados, caso sobrem ingressos. Vamos falar agora com o nosso convidado, ele é o diretor executivo da Agência Metropolitana da Baixada Santista, Marcelo Bueno. Que título, hein, Marcelo? Caramba, é enorme. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Douglas, bom dia a você que nos assiste nessa manhã. Muito bom estar aqui com você de novo. Eu também, eu tenho um carinho muito especial por você. Eu então nem se fala, né? Sei que você tem uma tarefa árdua, sei que muitas vezes você é criticado, sei que muitas vezes eu mesmo faço algumas críticas da AGEM, né? Porque, assim como eu, e sei que você também, nós queremos ver essa região movimentada, transformada, com um crescimento. E eu sei que não é só o querer, existe todo o entrave, toda a burocracia, mas aos poucos você tenta aí desatar alguns nós. Rapidamente, explique para o nosso telespectador o que significa, qual é a função da AGEM, da Agência Metropolitana da Baixada Santista. Bom, para quem não conhece, né, a agência é uma autarquia do Estado, né, vinculada hoje à Casa Civil, né, do Governo do Estado, e ela tem como seu principal papel o fomento de políticas públicas metropolitanas para a Baixada Santista, né? É um agente, né, se a gente pode dizer, é um agente que integra as ações metropolitanas aqui na nossa região. E esse é o nosso papel desde então, né? Nós estamos numa fase de transformação. A região metropolitana, ela está caminhando para completar aí, quase 30 anos de existência, né? Então, a agência tem 15 anos já, né? Então, nós estamos aí nos preparando, planejando a região até 2030. Recentemente teve um evento de um plano de desenvolvimento estratégico. Desenvolvimento estratégico já visando até 2030, exatamente. Né? E teve a participação de várias autoridades. E esse plano, ele está em curso, ele vai ter discussão nas cidades, já teve essa discussão, já elencaram prioridades, por exemplo? Olha, Douglas, nós tivemos a apresentação no último dia 28 de maio, no Teatro Guarani. Nós fizemos essa análise, né, mais minuciosa de 4 eixos importantes, né? Mobilidade na região, nós fizemos saneamento, nós fizemos desenvolvimento econômico, né, e meio ambiente. Isso. Então, foram 4 eixos, perdão, meio ambiente no caso habitação, né, habitação, meio ambiente, né, mais habitação. Ou seja, nós tivemos 4 eixos principais em estudo ao longo de 2013. Nós nos aprofundamos nisso em relação tanto aos municípios quanto ao Estado. Reunimos todas as políticas, investimentos, tudo aquilo que está sendo planejado para a região nos próximos 16 anos. Agrupamos todas essas informações e apresentamos um caderno de investimentos
e de alinhamento de tudo isso para a região no último dia 28. Ou seja, nós temos hoje uma cartilha para seguir, né, feita em conjunto, em parceria com o governo do estado e também com os 9 municípios da região. A formação desse colegiado já existiu ou ainda não? Não, a partir do momento que nós apresentamos o plano, nós precisamos atualizar, né, algumas questões do CONDESB. O CONDESB é o Conselho de Prefeitos da região, um dos mais ativos do país, né, porque foi o primeiro, se a gente pensar, foi a região metropolitana da Baixada foi a primeira do Brasil, constituída oficialmente. Em 96, né? 96, então o governador Mário Covas. Isso. Né? Então, depois da instituição da região, foi criada a agência e também o CONDESB. Né? Esse conselho de prefeitos, ele vem ao longo dos anos trabalhando de uma maneira conjunta. Região metropolitana é um assunto assim novo para a gente, né? Querendo ou não, a nossa região vai fazer 30. Hoje ela tem 15 anos, um pouco mais, 18, se eu não me engano, entre 15 e 18 anos, para fazer para 18. Então, é uma região relativamente nova. Então, nós estamos em fase de consolidação da governança metropolitana. Isso é importante, né? O plano ele vem justamente nos dar instrumentos para que essa consolidação se efetive. Então, com a apresentação do plano, agora nos cabe, como agência, apresentar ao CONDESB algumas reestruturações das câmaras temáticas. É importante. Agora, Marcelo, por exemplo, numa discussão de uma prioridade numa cidade, você encontra dentro do CONDESB, apesar de você ser agente, mas vocês estão sempre em reuniões, você encontra aí uma vaidade política ou uma união dos prefeitos. Aonde eu quero chegar? Eu sei que um aeroporto aqui na nossa região é prioritário. Que seja no Guarujá, que seja em Praia Grande, que seja em Itaém, mas que haja um entrosamento dos prefeitos, porque esse aeroporto, onde ele estiver funcionando, ele vai servir só a região e não o município onde está sendo sediado o aeroporto. Dúvida. Então, você ainda encontra a vaidade política entre os prefeitos na discussão de prioridades e projetos de importância para a região? Olha, sinceramente, Douglas, se houve esse tipo de vaidade, eu não conheci, né? Hoje eu vejo os prefeitos muito mais unidos do que na época que ela foi criada, provavelmente, né? Hoje, as deliberações do CONDESB, elas são feitas muito sistemáticas, né? São muito pragmáticas. Elas funcionam em torno de um colegiado, né? Os prefeitos e o Estado, e até hoje nós não tivemos grandes discussões divergentes. Pelo contrário, os 8 reconhecem que um aeroporto no Guarujá é essencial para a região. Assim como também reconhece que o aeroporto de Itanhaém também é essencial para a região. Então, esse tipo de troca de informações, esse bate-bola entre os prefeitos é constante. Eu não vejo essa divergência, esses egos florescendo, não. Pelo contrário. Eu concordo, eu pedi essa análise sua como diretor executivo, porque eu já vi, por exemplo, a própria prefeita Maria Antonieta, muitas vezes, indo conversar com o Michel Temer em Brasília, indo conversar com o secretário de Segurança, e eu vejo ela solitária, né? Diferentemente quando a Câmara do Guarujá se uniu, os 17 vereadores, e foi até o Duíno, vice-prefeito, conversar com o secretário de Segurança a respeito da falta de segurança no Guarujá, ou seja, a Câmara toda se uniu. Então, eu vejo que quando você tem uma forte representatividade, o respeito é maior. E aí eu já transfiro essa pergunta, ou seja, todo esse plano que já foi discutido e que já está em curso da região metropolitana, ela não consegue ser mais viabilizado se nós aumentarmos a representatividade pós-eleição agora em 5 de outubro? Mas, sem dúvida, a representatividade é tudo para a nossa região. Quanto maior o número de parlamentares que nós temos vinculados à região, maior a nossa força dentro tanto do Estado como da Federação. É uma conta simples de fazer, né? Então, esse é o nosso anseio, né? Como região metropolitana. Nós não podemos ficar gritando sozinhos, nós temos que ter vozes fora daqui também. Agora, Marcelo, deixa eu uma pergunta antes de apresentá-lo aqui, a respeito do período eleitoral, aquilo que já foi iniciado antes da eleição, as obras, elas param durante a eleição ou não? Não. Aquilo que foi assinado, que foi conveniado antes do período eleitoral, isso permanece intacto. O que você não pode fazer é novos convênios.
nesse período de 3 meses aí, que é o período eleitoral. Agora, aquilo que foi feito no passado, que foi assinado com antecedência, que está em curso, esses terão seu andamento normal. Por exemplo, para atualizar o nosso telespectador, o que está em curso nesse momento? Por exemplo, obras ligadas ao Fundo Metropolitano da Baixada Santista, que é o que nós, como agência, nós somos agentes técnicos. É até bom, até uma pergunta pertinente, porque até vou explicar para o telespectador como é que funciona isso. O CONDESB é um conselho de prefeitos. A AGEM, no CONDESB, faz o papel da secretaria executiva. Então, vamos supor que o Douglas seja o CONDESB e eu, Marcelo, sou o seu secretário. É mais ou menos assim que funciona. Então, nós damos todo o aparato, toda a estrutura, né, ao CONDESB para que ele ocorra, para que ele se consolide. Então, a gente tem esse papel, fomento, consolidação, né? Agora, dentro do Fundo Metropolitano, que é uma coisa à parte, né? O CONDESB, dentro do fundo, tem os seus assentos e a AGEM também, como agente técnico. Ou seja, nós que analisamos tecnicamente os projetos apresentados para que o município busque recursos do fundo. Certo. Então, no fundo, o nosso papel é técnico. Nós temos engenheiros e arquitetos que analisam os projetos e veem se eles estão de acordo com o nosso PMDI, Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado. Ou seja, é uma cartilha que dá para nós um norte, nos dá condições de saber se aquele projeto que a prefeitura está apresentando, ele se enquadra ou não, né, dentro daquilo que pode ser aplicado com recurso do fundo. Ou seja, obras metropolitanas. Você asfaltar uma rua, pode? Depende. Esta rua tem um vínculo com a região metropolitana? Ele é uma avenida... Vamos supor, uma avenida principal de São Vicente que liga dois de Praia municípios. Grande a Santos. Que liga 2 municípios. Por exemplo. Pode. Uma rua de bairro, simplesmente que está ali, não pode. Entendi. É mais ou menos tudo. Aquelas placas que você já deve ter visto, região metropolitana da Baixada Santista, RMBS, que diz, Peruíbe para cá, Guarujá para o outro lado, São Vicente para frente, estou dando um exemplo. Essas são placas do sistema do CIVIM, né? É um plano de sinalização metropolitana que pode ser empregada pelo PMDI, ou seja, você pode buscar os recursos para adquirir aquelas placas, sempre com cunho metropolitano. Tá? Então é importante a gente deixar um pouquinho claro para quem nos está assistindo qual o papel da AGEM dentro do CONDESB e também do Fundo Metropolitano. Esse plano metropolitano estratégico da Baixada Santista, você acredita, lógico, você está pensando 16 anos até 2030, você acredita que até lá, Marcelo, nós vamos ter uma transformação na nossa região metropolitana? Olha, Marcelo, tá? Eu tenho muita esperança nisso. Nós não temos mais o direito de retornar. Agora, o caminho a seguir, ele é mais curto do que o retorno. Nós chegamos num ponto que nós temos que avançar para frente, nós temos que pensar de maneira integrada. É difícil hoje a Baixada, ela pensar como com municípios separados, é um único município. Você quer ver um exemplo disso? É o PAC da mobilidade. Se Santos, São Vicente ou mesmo Guarujá, Peruíbe tivessem entrado com pedido de ingresso no PAC sozinhos... Não conseguiriam. Qual foi a condição que o governo federal deu para que nós buscássemos recursos do PAC 2? Isso. Né? Que a região fosse reconhecida como consórcio, uma só. Consórcio, uma região só. Né? E eles aceitaram. Tanto é que a presidente Dilma esteve aqui no mês passado, não, no mês de julho agora, mês de julho, acho que foi dia 15. Não. Dia 15 foi a entrega do Museu Pelé. Foi uma semana depois. Acho que foi dia 20, não me lembro. Uma semana após. Uma semana após. De junho. Disso. Né? E ela acabou, né, assinando, né, reconhecendo que a Baixada, né, tem condições de receber esses recursos. Agora, cada município apresentará o seu projeto. E a agência, né, teve um papel importante nisso. Ela reuniu com os 9, antes de apresentar o projeto ao governo federal, nós nos reunimos na sede da AGEM, né, e conversamos, integramos os projetos. Fizemos uma espinha dorsal
daquilo que a região precisa. Ótimo. Não é que cada um fez o seu, não. Claro que dentro do seu município você tem uma prioridade. Nós pegamos essa prioridade e colocamos todos numa mesa e começamos a desenhar. Olha, aqui é BRT, aqui é VLT, aqui é sistema hidroviário. Então nós começamos a alinhar e fizemos o túnel, né? A travessia seca, Zona Leste, travessia seca entre Santos e Guarujá. Ou seja, nós começamos a alinhar, a priorizar os projetos de cada município, mas alinhando com o vizinho. Ô, Marcelo, aproveitar aqui a sua participação, eu já tenho que chamar intervalo, mas não quero perder essa oportunidade. Eu estive lá esse final de semana lá no Marapé, conversando com alguns amigos, o Dalvi, que é da Sociedade de Melhoramentos, o Léo, que é o mecânico, o Douglas Ladeira, que mora ali próximo, e todos me indagaram. Douglas, esse túnel ligando a Zona Leste ao Noroeste sai? Eu fiquei sabendo que vai ter uma avenida aqui enorme. O que eu falei para ele, me corrija. Eu falei para ele, olha, o que eu sei é que ainda não tem um projeto. O projeto está em fase de elaboração. Exatamente. Após a elaboração do projeto, audiências públicas acontecerão para apresentar à população. Me corrija, por favor, isso mesmo, você que é o isso mesmo. O principal é nós termos condições, primeiro, de ter o recurso disponível. Isso o prefeito já buscou. Tanto é que haverá uma participação tripartite. Aí, né? Nós teremos Estado, nós teremos município e governo federal. Exatamente. Então nós teremos aí, principalmente o governo do Estado, que vai entrar com uma parcela grande, também o governo federal e o município com uma contrapartida. Então nós teremos aí três partes, né? Três envolvidos nessa outro partido, que eu falei, para que o túnel saia. Que para nós, tanto para Santos como para São Vicente, será um desafogamento. Nossa, né? Será uma obra, eu diria assim, uma das grandes obras da região, depois da Imigrantes. Isso é importante. Então, até para tranquilizar a população, e tudo isso vai ser, lógico, dividido com a população. Eu acho que nós não estamos mais naquela época. O que está acontecendo? Dá licença, a gente tem que trabalhar. Vamos colocar. Não, eu vejo o ganho das audiências públicas, o fato de dividir com a população. E até captar sugestões. Numa audiência pública você pode ter uma sugestão maravilhosa. Às vezes não foi pensado pelo técnico e aquele morador que está lá, olha, vocês não pensaram nisso aí? Exatamente. Essa é a função da audiência pública. E muitas vezes essa observação de morador acaba até mudando o projeto. Por que não? Essa é o grande mote da reunião. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o diretor executivo da Agência Metropolitana, Marcelo Bueno. É rápido.